Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais de uma de nossas videoaulas. Hoje a gente vai tratar sobre o hinduísmo Vedanta, qual a importância dessa religião, qual a sua influência e outras coisas mais interessantes sobre ela. Aqui na introdução, o que é que nós temos, né? Nós temos que o hinduísmo, apesar de que aqui no Brasil ou no Ocidente a gente não vê muito ele sendo falado, mas o hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, né? E ela é composta por uma série de crenças. É muito comum na Índia, né, de onde surgiu o hinduísmo, a gente vê um povo assim muito supersticioso, e o hinduísmo ele é todo subdividido, né? Então a gente vai ver isso também. Algumas dessas crenças elas são de natureza panteísta, outros são de panenteísta, né? E elas podem ser representadas da seguinte forma. Então, o hinduísmo panteísta, por exemplo, essa palavra pan, né, significa tudo, mas a palavra em grego theos, que significa aí Deus, né? Essa doutrina filosófica, ela diz o quê? Ela diz que Deus é tudo e tudo é Deus, né? Então, é um dos ramos do panteísmo dentro da crença do hinduísmo. E vem também o panenteísmo, né? Que é o contrário do panteísmo, né? Essa doutrina afirma o quê? Que tudo está em Deus. Então, enquanto o panteísmo ele afirma que tudo é Deus e Deus é tudo, o panenteísmo ele vai justamente contrariar esse pensamento hinduísta. Ao contrário, ele vai dizer o quê? Que tudo está em Deus. Logo, Deus também não pode ser tudo, mas tudo está em Deus. Então, o hinduísmo praticamente ele é dividido nesses dois. O que é que nós sabemos sobre o hinduísmo, né? Nós sabemos que essa religião ela surgiu na Índia e é a principal religião indiana, né? Ela é uma religião muito antiga, uma das religiões mais antigas que hoje nós temos na humanidade. Conta-se aí que ela surgiu há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, né? Então ela é muito antiga. E 80% da população lá, ou seja, 80% dos indianos, né? Eles pertencem a essa religião. Ela tem uma influência muito forte, né, na sociedade indiana, e essa influência é tão grande que ela interfere na organização social e política dos indianos, ou seja, muitos pareceres políticos, né, e até mesmo de leis são baseados naquilo que os indianos acreditam religiosamente falando, né? E de onde vem o hinduísmo? Qual a origem dessa religião? Segundo o que nós temos, né, nas literaturas dos indianos, né, o hinduísmo ele vai ter uma origem na tradição dos Vedas, né? Os Vedas eles vêm da onde, né? Eles eram chamados povos arianos, né, que eles residiam ali no Irã, a antiga Pérsia, né? E eles deixaram uma tradição por escrito, e essa tradição hoje, religiosa, ela é afirmada e também praticada pelos indianos, né? Por quê? Porque eles tinham uma espécie de escrituras. Essas escrituras dos Vedas, até hoje é considerado, né, pelos indianos, né, ou pelos hinduístas de um modo geral, como escrituras sagradas. E são nessas escrituras que traz praticamente toda a crença, ou a base da crença dos hinduístas, né? E essas escrituras, elas influenciaram demais, né, os indianos em toda a vivência em sociedade deles, não somente a questão de crença, né? É baseado nelas que o hinduísmo vai se originar, né? Então, quais são essas escrituras? Nós temos aí pelo menos duas aqui, que é Upanishads. Essas Upanishads, a autoria dela e a datação a gente não sabe, é algo desconhecido. Uma coisa nós sabemos, né?
são escrituras que veio aí dos Vedas, né? Mas é muito antiga e a gente não tem um dado, até porque os originais praticamente não existem, né? Então, o que é que esse documento traz? Ele traz o registro das experiências dos sábios hindus, né? Então, os sábios hindus, eles escreveram isso, nele está lá a experiência deles, e isso é tido como sagrado, né, pelos hinduístas, né? E temos aí uma outra escritura, que é o Bhagavad Gita, né? E ele narra o quê? Ele narra de uma forma poética uma guerra em família, né? É interessante isso. Então, ele registra também o que? A tradição milenar indiana, né? E o autoconhecimento, a ideia de conhecer a si mesmo, espiritualmente falando, né? Através da meditação e assim por diante. Então, a gente percebe que os hindus, a sua crença, elas não são baseadas em meras tradições ou de experiência, mas em escrituras que consideradas por eles sagradas, né? Que veio assim do sobrenatural. Como é que os hinduístas veem Deus, né? É interessante a gente tratar dessa questão, porque quando a gente olha para a Índia, a gente vê um povo idólatra, a gente vê um povo que adora milhares ou bilhões de deuses, né? Mas de que forma eles veem a pessoa de Deus ou os deuses, né? Então é importante isso aí. As muitas crenças, né, existentes lá dentro do hinduísmo, né? A maioria delas aponta para a existência de um Deus impessoal. O que é um Deus impessoal? É um Deus que não pensa, é um Deus que não raciocina. Ou seja, a maioria das crenças hindus creem numa espécie de Deus diferente dos cristãos, dos muçulmanos, dos judeus. Por quê? Porque nós cremos num Deus racional, um Deus que é uma pessoa, que pensa, que tem sentimentos e assim por diante. A ideia de Deus impessoal, justamente, é um tipo de Deus que não é uma pessoa, né? Então, é algo, não alguém. Pode ser uma energia, pode ser uma espécie de força, e assim por diante, né? Porém, há dois tipos de hinduísmo que transmite aí a crença em um Deus pessoal. Então, como nós falamos anteriormente, dentro do hinduísmo existem várias crenças. É claro que a maioria deles vão apontar para um Deus impessoal, uma crença de um Deus panteísta, né? Ele não é uma pessoa, mas é alguma coisa. Aqui tem pelo menos duas, né? Nós temos pelo menos duas crenças dentro do hinduísmo que vai apontar para um Deus que é pessoal, assim como os cristãos acreditam que Deus é um Deus pessoal, né? Tem o Bhakti, né? Onde ele vai falar que o caminho da devoção para um Deus pessoal ou por um Deus representacional, né? Então, esse ramo aí do Bhakti, essa vertente do hinduísmo, ele ensina o quê? Ele ensina para os seus seguidores uma devoção a um Deus pessoal, ou seja, um Deus diferente da maioria lá dos hinduístas, né? E também aí, que é o mais famoso, é o Hare Krishna. Essa vertente do hinduísmo aí tem como objetivo encontrar e conhecer Deus que é pessoal. Então, o Hare Krishna já vai apontar para a existência de um Deus pessoal. E, segundo ele, né, é possível o ser humano encontrar e conhecer esse Deus pessoal, né, através de quê? Da devoção e dos mantras, né? Porém, o panteísmo Vedanta, né, aponta para a existência de apenas um Deus. Quem é esse Deus Vedanta, né? O hinduísmo Vedanta aponta para a existência de um Deus? Sim. Como é o nome desse Deus? É o Brahman. Esse Brahman, ele, segundo o hinduísmo Vedanta, não é um Deus pessoal, ou seja, ele não é alguém, ele não é uma pessoa.
O que é que ele é? É um espírito universal. É uma espécie de energia que rege o universo, a natureza e tudo que existe, né? E é importante a gente também salientar que esse Brahman, esse Deus impessoal do hinduísmo Vedanta, ele não pode ser confundido, né, com o Brahma, que é um Deus pessoal, também dentro da vertente do hinduísmo, é diferente, né? E esse espírito universal, ele é definido de que forma, né? Esse Brahman, ele é definido de que forma, né? Então, o hinduísmo Vedanta, ele vai definir esse Deus Brahman como sendo infinito, imortal, imperecível, impessoal, supremo, imutável, absoluto, indivisível. Ao mesmo tempo é tudo e ao mesmo tempo é nada. Então, esse é o Brahman do hinduísmo Vedanta, um Deus que não é uma pessoa, ele é impessoal, ele é uma espécie de energia, certo? E que ele é muito bem interpretado aí pela uma figura que já faleceu, né? Que foi um cantor muito famoso, e após a sua morte ainda continuou com a sua fama, que é o Raul Seixas, né? O Raul Seixas, na sua música chamada Gita, ele vai falar desse Deus hinduísta Vedanta, que é o Brahman, né? Um Deus impessoal. Ele vai ser bem enfático em descrever todas essas qualidades aí do Deus Vedanta, né? Na sua música. E no final da sua música, ele vai dizer que esse Deus aí, ele é ao mesmo tempo tudo e ao mesmo tempo nada. Então, nota-se a influência do hinduísmo Vedanta, né, no mundo ocidental, aqui no Brasil, através de algumas músicas, né? Bom, nós temos aqui um filósofo, né, hindu chamado Sankara, né? Ele fez um comentário sobre a natureza desse Brahman, né? O que é que ele vai dizer sobre esse Deus hinduísta Vedanta, né? Bom, ele diz assim: Senhor, disse um aluno ao seu mestre, ensina-me a natureza do Brahman. O mestre não respondeu. Depois de ser importunado aí pela segunda e terceira vez, disse: eu lhe ensino, mas você não aprende. O seu nome é silêncio. Então, um aluno, né, ele querendo entender esse Deus impessoal, que é o Brahman, e ele foi questionar o seu mestre, né? E o seu questionamento é o quê? É querer saber sobre essa pessoa, sobre esse Deus, como é que ele vai entender essa pessoa, como é que é a natureza desse ser. E o mestre não responde, ele não vai falar nada. E no final ele simplesmente vai dizer, eu estou te ensinando qual é a natureza dele, mas você ainda não entendeu, você ainda não aprendeu. O nome dele é silêncio. Por que ele está dizendo isso? Porque como o Brahman é um Deus impessoal, ele é uma espécie de energia, ele não fala. Ele não se comunica como uma pessoa se comunica com outra. Por isso que ele vai dizer que o seu nome é silêncio. Então, esse é o Deus Vedanta, né? O Deus do hinduísmo Vedanta, né? Então, a resposta aí do mestre ao seu aluno, dizendo que o silêncio é Brahman, é justamente o que Raul Seixas interpreta em sua música, né? Porque o Brahman é tido como silêncio. É simples, a resposta é porque ele é justamente visto como esse Deus impessoal. Como ele não é uma pessoa, ele não se comunica como uma pessoa, né? Então, é interessante essa visão do hinduísmo Vedanta sobre esse Deus aí chamado Brahman. O mundo na visão vedântica, né? De que forma o hinduísmo vedântico vê o mundo, né? É interessante também a gente saber disso. Então, a visão de mundo, segundo o hinduísmo Vedanta, é que existe
apenas uma realidade. Que realidade é essa? É Brahman. Então, olha só como o hinduísmo Vedanta ele vê o mundo. Na visão deles, ou seja, na cosmovisão vedântica, só existe uma realidade. E essa realidade é quem? Ou o que, no caso aí, né? É Brahma, esse Deus impessoal. Ou seja, tudo que você contempla, que você sente, que todos nós ouvimos, né? Cheiramos, sentimos e provamos, segundo essa visão aí vedântica, né? Nada disso existe de fato. O que existe é essa energia cósmica, né? Que é chamada de Brahman. O que existe é ele que dá a ilusão de que tudo existe, né? Essa ilusão é chamada de Maya dentro do hinduísmo. Ou seja, tudo não passa de uma mera ilusão. Tudo que parece existir, na realidade, apenas parece existir, mas de fato não existe, né? Então, vamos ver aqui um exemplo dessa visão, né? De figuras que são formadas aí, por exemplo, figuras que são formadas nas nuvens, né? Que são aquilo que parece ser, mas que de fato não são. Apenas são modelos ou exemplos para tentar explicar essa cosmovisão aí do hinduísmo, né, em relação ao mundo, né? Por exemplo, nós trouxemos aqui um rosto de uma pessoa nas nuvens. Nós sabemos que, na realidade, isso não é um rosto de uma pessoa, é uma ilusão de ótica, mas parece sim um rosto de uma pessoa. Numa outra nuvem, a gente vê uma figura parecida com o jacaré, mas nós sabemos que, na realidade, no fundo, isso não é um jacaré, é apenas nuvens que elas estão em uma certa posição que parece ser um jacaré. Numa outra figura, nós temos uma árvore seca, com galhos secos, que por trás dela tem nuvens e que transparece que essas nuvens são as folhas de uma árvore. Então, é baseada nesses exemplos que surge aí a cosmovisão vedântica. A cosmovisão vedântica é justamente isso. Ele quer dizer o quê? Que aquilo que parece ser, apenas parece. Assim como o rosto deste homem nas nuvens parece ser um rosto, mas na realidade não é. O outro parece ser um jacaré, mas na realidade não é. Como o outro parece assim as folhas de uma árvore, mas que na realidade não é. Então, esse aí é a visão de mundo, né? Segundo o hinduísmo Vedanta. Tudo é uma ilusão. A única coisa que não é uma ilusão é esse Brahman, esse Deus impessoal, essa energia cósmica aí. Então, vamos ver aqui a humanidade na visão vedântica, né? Como é que o hinduísmo vedântico ele enxerga a humanidade? Como é que ele vê a humanidade? Bom, de acordo com a visão de mundo aí do hinduísmo Vedanta, né, onde ele vai afirmar que a única realidade existente é esse Brahman, essa energia cósmica, né? Então significa que a humanidade é o quê? É o próprio Brahman. Esse Brahman, ele justamente, segundo essa visão, ele é representado por tudo que existe. Pelo ar, pelo vento, pelo planeta, pelo universo, né? E pelo próprio ser humano. Então, a humanidade, segundo esse conceito aí de humanidade, essa visão vedântica, a humanidade o quê? Foi enganada, né? Pelo Maya. O que é o Maya? É uma ilusão. Maya significa ilusão. Que nesse caso do hinduísmo aí, é dado como universo ilusório, né? Então, segundo essa visão, a humanidade ela foi enganada, né? Pela essa ilusão do universo, fazendo com que o ser humano ele viesse a pensar que é alguém em particular no universo. Ou seja, o ser humano é uma imagem, na realidade, projetada por esse espírito universal chamado Brahma. Essa é a visão do hinduísmo vedântico sobre a humanidade. O ser humano, quem é o ser humano para o hinduísmo Vedanta?
é, na realidade, apenas uma projeção, uma imagem, como se fosse uma imagem projetada sua do espelho. Ou seja, você existe, mas aquela imagem é apenas uma projeção. De fato, ela não existe, né? Por quê? Porque o que vai existir é esse Espírito universal. Então, nós, na realidade, somos o quê? Uma projeção desse Espírito universal. Por isso que ele vai dizer que a humanidade é o próprio Brahma, né? Então, para o hinduísmo, Vedanta, aí, a alma humana é igual que a profundidade do universo. E que é possível uma pessoa também alcançar esse Brahma. E é até um conflito essa ideia. Por quê? Porque o próprio hinduísmo vai dizer que o ser humano é esse espírito universal, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que o ser humano ele tem uma alma e que ela pode, sim, alcançar esse espírito universal, se unir a eles, né? Se fazer com ele um só, né? E isso através de quê? Através da meditação. Até você faz um trabalho de concentração, olha para dentro de si, né? Vai em busca do eu verdadeiro, né? Que em indiano é chamado de Atman, né? E nesse processo você vai purificando a mente, ou seja, jogando para fora tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é, que produz ruindade, maldade, injustiça, vai se desfazendo disso. Isso é uma forma de purificação de mente ensinada aí pelo hinduísmo. Qual é a ideia? A ideia é através dessa meditação, onde o ser humano purifica a si mesmo, ou seja, ele purifica a sua alma, a sua mente, se unir a esse espírito universal, né? Mas o que significa atingir o Brahman? O que significa atingir esse espírito universal, essa energia cósmica, né? Bom, a resposta que é dada a essa pergunta aí, ela está em um comentário de alguém que, segundo esse alguém, afirmou ter atingido aí o Brahma. Ele meditou tanto que ele disse que a sua alma se uniu a esse espírito universal, tornando-se aí um só com ele. E a partir do momento que ele diz que se torna um só com ele, ele se torna o próprio Brahma, né? E o que é que ele diz? Alcancei a liberdade do eu. Sou o Brahma, tenho luz própria. Sou o tesouro mais resplandecente. Tenho sabedoria, sou imortal e imperecível. Pronto. Isso aí é a visão de alguém que disse que chegou através da meditação, purificando aí a sua mente, a sua alma, né? Ele disse que conseguiu aí chegar ou alcançar, atingir esse espírito universal que é o Brahma. E ele disse que quando chegou a esse nível, ele chegou à conclusão que ele seria o próprio Brahma. É por isso que o hinduísmo, Vedanta, vai dizer que a humanidade é o próprio Brahma, né? Mas nota-se que esse pensamento ele é totalmente contrário, né, ao que o cristianismo prega, ao que o cristianismo ensina, né? Ou seja, é como se fosse um tipo de panteísmo, né? Que é o ser humano, através da meditação, ele se purifica tanto que a sua alma, né? A sua alma, um ser espiritual, se une a esse espírito universal e se entrelaçam, tornando-se o quê? A mesma coisa, a mesma essência, né? Então é algo bem diferente daquilo que o cristianismo aí prega, né? Quais são as crenças do hinduísmo Vedanta, né? Eles acreditam em quê? Bom, eles acreditam no Brahma, como a gente já viu, né? Que é um Deus impessoal, é uma espécie de força cósmica ou energia cósmica, né? Que rege todas as coisas, que coloca tudo em ordem, né?
que projeta tudo, né? Que na realidade tudo não existe, que existe é ele. Pelo menos é isso que eles acreditam, né? Só que o hinduísmo também, ele crê que esse Brahman, essa força universal aí, ele pode ser representado, né, por diversas divindades. É aqui que a gente vai compreender porque que lá na Índia também existe diversas imagens de escultura representando divindade. É porque esse Brahman, segundo o hinduísmo, ele pode ser representado por diversas divindades, né? Outra coisa que eles acreditam é no Sansara, né? O que é o Sansara? É aquilo que a gente chama de reencarnação. É o ciclo do nascimento e do renascimento. É nascer, morrer e renascer. Isso é o Sansara. Então, isso está dentro de todas as vertentes do hinduísmo. Eles acreditam muito nisso, né? E a ideia é superar o Sansara, né? É não reencarnar mais. Outra coisa que eles acreditam muito é no karma, né? O que é o karma, né? É aquilo que o ser humano sofre de bom ou de ruim, de acordo com aquilo que ele fez, as suas ações, seja na vida presente ou na vida passada, né? Então, se alguém está sofrendo muito hoje, por exemplo, na visão deles, esse karma, ou seja, esse sofrimento, pode ter sido por algum problema ou alguma ação humana dessa pessoa lá numa vida passada, né, que hoje ele está pagando por aquilo, né, e assim por diante. Outra crença do hinduísmo Vedanta é os 3 caminhos, né? Quais são os 3 caminhos aí que é colocado pelo hinduísmo Vedanta? É muito simples. É o caminho dos deuses, o caminho dos antepassados, né, e o inferno. Então, eles acreditam também no inferno. O que é que eles dizem em relação a esse caminho dos deuses, né? Ele diz que quando a pessoa morre, né, essa pessoa ela vai trilhar, ele vai trilhar esse caminho, né? Só que esse caminho ele não é trilhado por qualquer pessoa que morre, somente por aquelas pessoas mais evoluídas, né? Aquelas pessoas que meditaram, aquelas pessoas que conseguiram se unir ao Brahman através da meditação, meditou, purificou a mente, purificou a alma, conseguiu se unir a esse espírito universal. Então, essa pessoa aí superou, né, o ciclo da reencarnação. Então, ela vai caminhar aí pelo caminho dos deuses, ela não vai reencarnar mais. Chegou no ápice, na iluminação, né? Um outro caminho é dos antepassados. Quem vai trilhar por esse caminho aí, segundo o hinduísmo Vedanta, né? São aquelas pessoas que meditaram, tentaram alcançar a purificação da alma, da sua mente, né, do seu espírito, mas não conseguiram, né? Mas foram pessoas que buscaram isso e representaram isso também através das boas obras, né? Fazendo obras de caridade, etc. E essas pessoas falecem ou faleceram, né? Então, essas pessoas vão para onde? Justamente, elas vão trilhar esse caminho chamado o caminho dos antepassados, né? E o que vai acontecer com essas pessoas? Em algum momento elas vão reencarnar novamente, né? Por quê que elas vão reencarnar novamente? Porque não conseguiram, através da meditação, através das boas obras, mesmo praticando todos os rituais, se unir ao Espírito Universal, né? Que é o Brahman. Então, vão reencarnar novamente para tentar novamente chegar a esse nível aí. E nós temos um outro caminho, né, que é o caminho do inferno. Esse caminho é trilhado por quem, segundo o hinduísmo Vedanta, né? É um caminho que é trilhado por almas que foram impuras e pecadoras. São aquelas pessoas que
não quiseram seguir os rituais, não quiseram praticar meditação, eles não quiseram purificar sua mente, a sua alma, se entregaram às impurezas da vida. Então, esse grupo aí vai trilhar no inferno, só que ele não vai ficar lá por muito tempo, ele vai reencarnar. Então, vamos ver aqui a salvação, né? A salvação segundo o hinduísmo Vedanta, né? A salvação do indivíduo, na visão Vedanta, ele consiste em quê? Em vencer o Sansara. O que é o Sansara? É o processo de reencarnação. Então, o que é ser salvo dentro do contexto hinduísta vedântico? É você não conseguir, não chegar mais à situação de reencarnação. Chegou lá, não precisa mais reencarnar, então você foi salvo, né? Não conseguiu, volta de novo para a Terra, reencarna novamente, e essa reencarnação pode ser não somente no ser humano, pode ser no animal, pode ser numa árvore, numa planta e assim por diante, né? Até a pessoa conseguir aí, com muito esforço, né, chegar a esse nível aí de não reencarnar mais, tá certo? Então a gente nota aí que a salvação deles está restrita ao esforço humano, né? Então, mas o que é o Sansara? Dentro do contexto hinduísta, é um ciclo, né? Um ciclo que envolve nascimento e renascimento. É o que nós chamamos de reencarnação, que é o espiritismo moderno, chama isso também de reencarnação, né? Então, o indivíduo que consegue quebrar o ciclo da reencarnação, ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar um com o Brahman, né? Chegando ao fim de uma jornada. Quando ele se torna um com Brahma, sua alma, o seu espírito se entrelaça a esse espírito universal, então ele chegou à salvação. Se ele chegou à salvação, ele não reencarna mais, né? Ele pode ter passado aí milhares de anos reencarnando, até um dia aí chegar a esse ponto, né? Então, o indivíduo que praticou o bem, mas não o suficiente para se libertar do ciclo da reencarnação, ele vai para um plano melhor, um lugar melhor, né? Ele vai usufruir lá dos frutos das suas boas obras, né? Que ele praticou em vida, suas obras de caridade, né? E etc. E depois ele vai reencarnar. Por que ele vai reencarnar? Porque ele não conseguiu a sua salvação. O seu esforço não foi o suficiente para que ele fosse salvo. Mesmo ele praticando as boas obras, a caridade, ajudando o necessitado, meditando, mas em algum momento ele não conseguiu, ele acabou que pensando coisas impuras, ou praticando coisas impuras, né? Então, ele tem que reencarnar novamente, né? Então, como a gente viu aí, a salvação ela é conquistada pelo próprio esforço humano, né? Porém, essa visão aí hinduísta, ela afirma que todos um dia vencerão a reencarnação, esse ciclo aí, né? Ou seja, nós podemos entender que o hinduísmo vedântico, né, ele também é uma visão universalista, ou seja, no final, um dia todo mundo vai ser salvo, né? Isso contraria totalmente o pensamento cristão evangélico, que vai afirmar que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Então aqui a gente termina a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido, que Deus te abençoe e a paz do Senhor.